Então eu queria convidar todos a abrir a palavra em Êxodo 33 e vamos mais uma vez nos colocar em pé. Nos diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: à tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Oremos. Obrigado, Deus, porque sentimos a tua presença, podemos ver que o Senhor está conosco, recebendo toda a nossa adoração e louvor, porque não estamos aqui em nosso próprio nome, mas no nome do teu Filho, pela mediação do teu Filho, pelo sacrifício que ele fez no nosso lugar, e pelo livre acesso que ele nos deu
quando morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio de estarmos na Tua presença. E nesta hora, ó Deus, que a Tua palavra já falou conosco. Que o Senhor mesmo, ó Deus, esteja aplicando o recado do Senhor, aquilo que o Senhor já preparou para o nosso coração. E o Senhor aplique, ó Deus, conforme a vontade do Senhor. Fica conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Nós queremos muitas coisas, nós humanos. Nós temos muitos desejos, muitos sonhos. Constantemente ou diariamente, nós temos uma lista enorme diante de Deus, não é isso, em oração? Senhor, me dá isso, me dá aquilo, resolve esse problema, faz isso na minha vida, faz isso na vida de um querido meu. E nós estamos sempre clamando a Deus por algo na nossa vida. Mas com toda certeza, há algo que nós mais queremos, que é vida. Todos nós queremos vida e muita vida. Não queremos pouca vida. E isso não é errado, querer vida. Porque o Senhor Jesus, ele veio para quê? Para dar vida abundante, muita vida. Vida abençoada. E vida abençoada não significa sem problemas. É você ter a bênção de Deus, cheio de vida, alegria, mesmo passando por provações. Mesmo no meio da aflição, você ainda encontra a vida do Senhor em você. E é claro que a proposta de Satanás é totalmente o contrário. Ele é o ladrão que vem para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus vem para dar vida e vida abundante. Quando eu penso em vida, eu sempre lembro, e aliás, não faz muito tempo que eu já citei este livro, e este é um dos livros que eu volto várias vezes para ele. Eu li no tempo de seminário, apesar de ser uma leitura muito pesada, é um inglês que escreveu, e é uma leitura muito difícil de acompanhar, mas sem dúvida alguma é um dos livros mais importantes que a igreja já pôde ver, até porque fala da história da igreja. É um livro de história da igreja. E o nome do livro já é sensacional. É de um homem chamado Martyn Lloyd-Jones, que foi médico da rainha da Inglaterra. Depois ele recebe o chamado para o pastorado e se torna ministro da abadia de Westminster por um bom tempo lá em Londres, tornando-se um dos grandes teólogos do nosso tempo. E este homem, ele escreveu um livro, na verdade não era um livro, eram sermões que ele pregou no 100º ano do segundo reavivamento da igreja. E eu já falei até recentemente sobre este livro com a igreja. Em 1959, porque 1859 foi o auge do grande reavivamento da igreja. Em 1959, 100 anos depois, Martyn Lloyd-Jones pregou alguns sermões. E o título do livro, baseado nos seus sermões, é Avivamento. Vida nova para a igreja. Esse é o desejo de Deus e que ele coloca de uma forma assim muito bonita, muito empolgante no seu livro e faz a gente buscar esse avivamento diariamente na nossa vida pessoal e, é claro, também na vida da igreja. E neste livro, ele trata alguns capítulos desse capítulo de Êxodo. E ele fala algumas coisas assim magníficas, eu queria compartilhar rapidamente. Ele diz assim: um dos mais importantes capítulos do Velho Testamento está aqui. Acabamos de ler. Um dos mais importantes capítulos do Velho Testamento. Um dos episódios cruciais de toda a história do povo de Deus. O que Deus fez aqui, o diálogo de Deus com Moisés, de Moisés com Deus, o que está acontecendo nesse período, nesse texto, é algo que marcou a vida da igreja, não só do Velho Testamento, mas durante toda a história do povo de Deus. A ilustração desse texto é a ilustração do grande valor da vida cristã, segundo Martyn Lloyd-Jones. Ilustra o que Deus faz quando a igreja se encontra árida, sem vida, seca espiritualmente. Esse é um dos textos que marca o avivamento da igreja, o despertamento espiritual da igreja, lá do Velho Testamento e, é claro, também da nossa igreja hoje. E aí ele cita uma frase: a igreja passa, quando, nesse texto, segundo ele, a ilustração é de uma igreja que passa de um estado moribundo, prestes a morrer, completamente seca, para um estado de poder, de vida
e de influência. Eu creio que todos nós precisamos ouvir algumas coisas, algumas lições que nós podemos aprender nesse texto. O contexto de Êxodo 33 está logo antes, o capítulo 32. E se você lembra, é um episódio muito marcante, com certeza você vai lembrar. Moisés fica um tempo fora em oração, 40 dias e 40 noites orando ao Senhor. E quando ele retorna, o povo de Deus faz o quê? Um bezerro de ouro, porque era o grande ídolo do Egito. E aí o povo de Deus acha que Moisés já morreu e que Deus não vai mais guiar o povo. E eles pedem a Arão, irmão de Moisés e sumo sacerdote, pedem a Arão um novo ídolo, um novo Deus para guiá-los no deserto, em busca da terra prometida. E eles então fazem um bezerro de ouro. O resultado nós já conhecemos, não daria tempo de ler o capítulo 32, é lição para casa aí, né? Você pode assistir a novela lá dos 10 mandamentos, mas não deixe de ler a Bíblia, para comparar se está legal. Não é isso? Isso tem sido muito interessante. Muita gente assistindo e conferindo na Bíblia, isso é legal, né? Você pode assistir, mas não fique só assistindo não. Leia a palavra do Senhor. E Êxodo 32 vai mostrar que mais de 3.000, ou cerca de 3.000 morreram por conta daquela idolatria. Quando Moisés retorna e derrete aquele ouro pela ordem de Deus, e as pessoas têm que tomar aquele ouro, 3.000 pessoas morrem ali no deserto por desobediência à palavra do Senhor. Esse é o contexto do capítulo 33. E aí, Deus toma uma decisão, e esse é o ponto-chave para a nossa mensagem. A decisão de Deus foi drástica. A seguinte decisão Deus tomou: eu não vou mais estar no meio de vocês. Você lembra como é que era a presença de Deus com o povo? Deus não somente guiava o povo aonde ele queria. Deus acampava-se com o povo de Deus, com o povo dele. E a decisão de Deus é: eu não mais vou acampar com vocês. Eu não mais vou habitar com vocês. E um detalhe muito interessante, que a gente vê daqui a pouco, por quê? Qual o motivo de Deus não mais habitar no meio do seu povo? Deus diz que vai enviar o anjo, mas ele mesmo não pode ir com o povo. Eu queria então compartilhar algumas lições desse texto. E a base, né, a ideia do estudo, do nosso ensino, é a presença de Deus. Aliás, a maior promessa de vida, a mão de Deus, a presença de Deus no meio do seu povo. A maior promessa de Deus é estar presente, a mão dele está conosco. E aí eu queria compartilhar algumas lições aqui. A primeira delas, e que você pode ver logo no primeiro versículo, é quando a mão de Deus está longe da gente. Quando a mão de Deus está distante da gente. Por quê? Antes de estudarmos o texto, eu queria fazer duas perguntas para você. A primeira delas é: será que a mão de Deus está com você? Em tudo que você faz da sua vida, você percebe a mão de Deus contigo? A palavra de Deus lá no Salmo 124, e aí eu faço a outra pergunta. Será que Deus está contigo em todos os momentos da sua vida? Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Em outras palavras, o que o salmista está dizendo no Salmo 124, se Deus não estivesse do nosso lado, nós estaríamos todos perdidos. Mas a pergunta que fica é: não adianta você achar que está do lado de Deus. A pergunta é se Deus está do seu lado. E nesse momento, Deus não mais vai poder estar com o seu povo. Por quê? Versos de 1 a 3 nos falam claramente sobre isso. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu, o povo que tiraste do Egito, para a terra a respeito da qual jurei aos teus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, toda a descendência. Eu vou enviar o anjo, que significa o próprio Cristo. O anjo do Senhor vai contigo, vai guiando a todo o povo, mas nós não ficaremos com vocês. O texto diz: sobe, verso 3, sobe para uma terra que mana leite e mel, eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz. Sabe o que faz Deus se afastar da gente? Sabe qual é o momento em que Deus não pode andar com a gente? Quando há pecado no nosso meio, quando há pecado na nossa vida. Deus não pode estar onde habita o pecado, porque Ele é santo. E aí eu volto a repetir.
ou a perguntar: será que Deus está com você em cada área da sua vida, em cada detalhe, em todos os seus relacionamentos? Se houver pecado não confessado, não arrependido, Deus não vai estar com você. Ele não pode negar a si mesmo. Ele é fiel à sua palavra. Ele diz que é santo e ele não pode andar com quem está em pecado. A palavra é muito dura, sim. Mas a gente aprende algumas coisas aqui que simbolizam e que mostram claramente a graça de Deus. No verso 1, por exemplo, apesar dos pecados, Deus vai permanecer fiel às suas promessas. Ele prometeu que tiraria o povo da terra do Egito e levaria à terra prometida. E Deus está garantindo a Moisés: eu prometi que vou levá-los à terra prometida e eu vou levar. O meu anjo vai contigo. O anjo do Senhor, a própria segunda pessoa da Trindade. Verso 2, a graça de Deus vai sempre acompanhar o povo dele. Mas há um detalhe muito interessante: Deus não mais estará acampado no meio do seu povo. Aquela coluna de nuvem que acompanhou o tempo inteiro e que pairava sobre o povo de Deus, nunca mais ficaria como estava antes. A partir daquele episódio do bezerro de ouro, a glória de Deus se afasta do seu povo. E aí você pergunta: poxa, mas que Deus tão zangado, tão raivoso é esse? Pelo contrário, o verso número 3 diz que não é assim. O finalzinho do verso 3, Deus não foi junto com o seu povo, porque se Deus estivesse no meio do seu povo, ele destruiria o seu povo. O texto diz isso: eu não vou junto com vocês, porque senão eu vou consumir vocês. Porque onde está o pecado, Deus acaba, Deus destrói. E é sim uma exortação para a gente hoje, fazer uma análise, uma reflexão, em quais áreas da vida nós precisamos buscar mais santidade, mais a presença gloriosa de Deus no nosso meio. É uma exortação para a gente, porque o texto diz que Deus não mais iria no meio do seu povo. Quem está no meio da sua vida? Quem está no centro do seu coração? É você mesmo? É um querido seu? Um namorado, namorada, esposo, esposa, filhos, trabalho, dinheiro? Quem é o rei da sua vida? Deus não pode andar no meio, dirigindo, governando a nossa vida, se existir pecado. Ele quer que tenhamos uma vida com Ele, sim, mas se Ele andar com a gente, Ele nos destrói, porque Ele é santo, e Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem que punir o pecado, Ele tem que punir o pecador. Algumas coisas são muito interessantes aqui. A primeira delas, dentro desse ponto, da mão de Deus longe do seu povo, é muito interessante. Porque Deus falou e garantiu que continuaria a dar as promessas de Deus, as promessas dele. Mas a pergunta que fica para a gente é: de que adianta conquistar as promessas se eu não tenho Deus das promessas comigo? De que adianta ir para uma terra prometida se Deus não estará lá comigo? De que adianta reconstruir a minha vida, os meus sonhos, a minha família, ter bênçãos da parte de Deus, mas não ter o Deus da bênção? A crise, a situação é muito triste para o povo de Deus. Deus daria sim trabalho, Deus daria família, Deus até diz que faria com que eles fossem vencedores a várias nações, ou venceriam várias nações. Mas de que adiantaria tudo isso se Deus não estivesse com eles? A crise no coração, principalmente de Moisés, é muito séria, é muito grande aqui. E a pergunta que vem para nós é: será que realmente Deus está conosco nas diversas áreas da nossa vida? Ou quem sabe nós estamos amando mais a nossa família do que o próprio Deus? Quem sabe nós estamos amando mais um relacionamento do que o próprio Deus? Nós falávamos hoje pela manhã alguns assuntos na classe dos jovens, mas uma coisa muito séria: por que Deus pediu a Abraão o seu próprio filho? E diz para Abraão subir naquele monte e sacrificar o filho, porque o filho tornou-se Deus de Abraão. Abraão blindou aquele filho, Abraão viveu atrás daquele filho a vida inteira. Mandou todos que atrapalhavam a vida do filho, mandou para bem longe. Abraão colocou o seu filho no lugar de Deus. E quando a gente faz isso, Deus tira a bênção dele, ou ele mesmo deixa a bênção e ele sai. A questão é muito séria para nós.
Será que nas áreas da nossa vida nós não estamos investindo tanto no trabalho, tanto no nosso estudo, tanto para construir uma família nossa ou para investir na nossa família? Mas se Deus não estiver presente dentro da nossa casa, tudo vai ser vaidade, tudo é em vão. É a palavra de Deus através do rei Salomão. Tudo é vaidade quando Deus não está presente, não vale nada. E ele diz lá em Eclesiastes: pode ter família, pode ter estudo, pode ter sabedoria, pode ter saúde. Se Deus não está no negócio, não adianta. Tudo é vão, não faz sentido algum. A exortação de Moisés aqui, a escrita que Moisés deixou para nós, o relato desse capítulo, talvez seja um dos relatos mais relevantes para o nosso tempo hoje. De fazermos uma limpa, uma análise na nossa vida e varremos tudo aquilo que se chama pecado. Confessarmos todo o nosso pecado diante do Senhor. Aliás, nós somos muito bons de cantar. E é bom realmente cantar ao Senhor. Mas será que aquilo que você cantou hoje aqui é verdade? Vejam só o que nós cantamos, eu anotei. Sobre nós vem reinar. E o mundo saberá que tu vives e és Senhor. Deus de toda a glória, os céus bradam louvor. Você está afim de pagar o preço do reinado de Deus na sua vida? Eu ouso dizer que se você realmente está afim de pagar o preço na sua vida, talvez alguns aqui vão até perder o seu emprego. Porque talvez alguns aqui tenham agido de maneira desonesta. Esse é o desafio do mundo. Desonestidade. Mas se você é filho do Senhor, se você quer andar na presença de Deus sem pecado, talvez vai valer o seu próprio trabalho. Espero que isso não tenha acontecido na sua vida. Talvez vai valer um relacionamento seu. E aí eu falo principalmente para os mais jovens. Será que há pecado no seu relacionamento, jovem? No seu namoro? Eu falava de manhã sobre essa questão séria do pecado. Porque às vezes acham que nós pastores somos praguentos. Nós queremos jogar praga nas pessoas. Isso não é verdade. A palavra de Deus diz claramente que Deus vai punir o pecador. Deus não anda junto com o pecador. E muitos constroem casamento à base do pecado. E depois o casamento acaba. E a pergunta que sempre nós pastores fazemos é: por que acabou? Acabou porque acabou no namoro, trouxe morte no namoro. Será que há pecado no seu relacionamento? Será que há pecado na sua vida, em diversas áreas da vida? Nós precisamos fazer essa introspecção, porque todos nós pecamos, todos nós somos pecadores. Mas a exortação da palavra é: nós precisamos confessar o nosso pecado. Deus é gracioso para purificar o pecado e para nos dar a bênção, a graça, a vida abundante que Ele tem para nós. Mas onde não houver confissão de pecados, Ele não pode caminhar junto. Se o povo de Deus não se arrepender dos seus pecados, Deus não sobe junto para a terra prometida. Você vai realizar seu sonho, mas vai ser em Deus. Porque Deus não vai poder ir com você se você não estiver na presença dEle em confissão de pecados. O que o texto pede aqui é arrependimento. Versos 4 e 6 diz isso. Deus fala para Moisés: olha, fala para o povo não mais festejar. Não é hora de festa, é hora de pranto, é hora de lamento, é hora de buscar o Senhor. E o povo faz isso. O povo tira todos os seus atavios, não está pronto para festejar. O povo está pronto sim, para buscar o Senhor de maneira séria, para buscar o perdão de Deus, a graça de Deus. E Deus vai mudar algumas coisas na vida desse povo. Será que a mão de Deus está longe de você? Para terminar esse ponto, existiu um homem na história dos grandes avivamentos, um grande pregador. Um homem chamado Jonathan Edwards, um homem com muitos problemas de saúde. Mas sem dúvida foi um dos líderes do segundo grande reavivamento nos Estados Unidos. E esse homem pregou um sermão que só não é o sermão mais famoso, porque o mais famoso é o Sermão do Monte, o sermão pregado por Jesus. O sermão mais famoso depois do Sermão do Monte é o sermão de Jonathan Edwards. E que só o título já dá até arrepio na gente. Pecadores nas mãos de um Deus irado.
E a história conta, os relatos históricos contam que quando este homem pregou o texto, pregou o seu sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, Deus operou tanta coisa boa no meio do seu povo, tanta graça dele foi derramada, que as pessoas abraçavam as colunas do lugar em choro, em prantos, reconhecendo o seu pecado e pedindo perdão a Deus. E através dali começou uma nova história no meio do povo de Deus. E os Estados Unidos começam a encontrar a vida no Senhor. Nós precisamos pensar se a mão de Deus está longe de nós. Mas uma outra lição que o texto nos dá é quando a mão de Deus está perto da gente. Se antes a mão de Deus estava longe, Deus disse que não iria mais, Moisés vai fazer algo para a mão de Deus ficar bem próxima. E aí, a partir do verso 7, olha a atitude de Moisés, que ideia brilhante, com certeza era um grande líder. E ele faz assim: ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que ficava fora do arraial. Não é o tabernáculo essa tenda. O tabernáculo ainda não está sendo construído. Deus estava dando orientações para a construção do tabernáculo. Na cabeça de Moisés, Moisés pensou: e agora? Como nós vamos viver aqui nesse deserto sem a presença diária de Deus? E ele então separou um lugar de oração, de encontro com Deus, bem longe do arraial, bem longe do ajuntamento do povo de Deus, já que ali não tinha santidade. Algumas lições são muito interessantes aqui. O texto diz que Moisés costumava armar essa tenda. Era algo diário na sua vida. Era um local de encontro com Deus. Isso significa que você tem que se encontrar com Deus diariamente. Era longe do arraial. Segundo os estudiosos judaicos ou judeus, cerca de 1 quilômetro mais ou menos. Porque dava para avistar Moisés de longe, entrando na tenda. Cerca de 1 quilômetro, um pouco menos, um pouco mais. Lugar de encontro, lugar santo da presença de Deus, e o convite para todos irem buscar o Senhor. O texto diz isso: todos podiam sair da sua tenda e ir para essa tenda se encontrar com Deus. Mas para tristeza, nem todos fizeram isso. A partir do verso 8, quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até ele entrar na tenda. Lá eles viam a glória de Deus descendo sobre onde estava Moisés, e adoravam a Deus de longe. Quando a mão de Deus está perto, há muita gente adorando a Deus de longe. O convite era: vamos todos nessa tenda, vamos buscar o Senhor, já que Deus não pode vir aqui para estar com a gente porque Ele é santo, e se Ele vier nós vamos morrer. Vamos então nós ao encontro de Deus. Alguns fizeram isso, apesar do texto não registrar, mas a forma como Moisés escreveu diz que alguns acompanhavam Moisés, mas a maioria ficava olhando, abria a sua tenda para olhar Moisés sumir e se encontrar com Deus, e infelizmente a maioria não buscava ao Senhor. Eles viam nitidamente a presença de Deus, eles viam a glória de Deus e adoravam a Deus de longe. A gente aprende algumas lições aqui muito interessantes também. A primeira lição que essa passagem nos dá é que Moisés fazia disso um costume diário. Isso é algo muito sério para a gente. Será que você está se encontrando diariamente com Deus? Você se encontra com tanta gente. Você tem compromissos no trabalho. Aí quem sabe para Deus você fala: não, minha agenda está muito pesada, eu não tenho tempo para me encontrar com Deus. E não adianta vir com essa graça de falar, né? Vamos orar sem cessar, a gente ora dirigindo o carro, a gente ora no ônibus. Você tem que fazer isso também. Mas a palavra de Deus diz que é preciso separar um momento específico de oração, de encontro com o Senhor. Será que nós temos feito isso, encontrado a Deus diariamente na nossa vida? Um local específico de oração. Você precisa separar um lugar de oração. Assim como a igreja é um desses lugares de encontro com os irmãos, de encontro com o próprio Deus.
E mais ainda do que isso, Moisés sentiu a necessidade por todo o povo. Moisés reconheceu que o povo havia andado longe da presença de Deus e não estava buscando a presença do Senhor. E lá estava todos os dias Moisés buscando essa presença. A glória do Senhor ele buscava diariamente. Isso faz lembrar a gente alguns episódios na história da igreja. Eu não sei se você conhece, mas um homem chamado Jeremias Lanphier, no centro de Nova York, eu vou dar a data específica, no dia 23 de setembro de 1857, Estados Unidos numa crise terrível financeira, as pessoas desesperadas e se afastando de Deus. Esse homem chamado Jeremias, ele resolve, no meio da cidade de Nova York, fazer uma reunião de oração. Horário, meio-dia. O alvo dele é atingir todas as pessoas, mas principalmente os donos de comércio, empresários, pessoas que estão sofrendo com a crise. A primeira reunião foi marcada no dia 23 de setembro de 1857. Meio-dia. Ele ficou orando da meio-dia até meio-dia e 25, só ele, ninguém apareceu. Só ele estava ali orando a Deus. Meio-dia e meio apareceram 6 homens para se juntar a ele em oração. Na semana seguinte, apareceram 20 homens para se juntar a ele na hora do almoço e interceder por toda a nação dos Estados Unidos. Nas outras semanas, ou depois de 6 meses, mais de 10 mil pessoas foram alcançadas por aquela reunião de oração. E mais ainda, o que Deus fez através daquele início de reunião de oração, foi trazer todos os Estados Unidos aos pés da cruz de Jesus. Mais de 1 milhão de americanos voltaram, se converteram novamente ao Senhor. Surgiram grandes nomes para evangelizar. A partir daquelas orações, surgiram nomes como Moody, Hudson Taylor, que foi para as missões. Surgiram nomes como Humphrey Jones, que atravessou de novo o oceano e voltou ao país de Gales para contar do que Deus estava fazendo lá no meio deles. E surgiu um homem chamado Simonton, Ashbelgren Simonton, que veio ao Brasil em 1859 anunciar a glória do Senhor. Quando a gente busca a presença de Deus, Deus faz grandes coisas. Mas o que será que impediu o povo de acompanhar Moisés nessa busca? Talvez algumas coisas, talvez o medo. Já que Deus é tão santo, eu vou morrer. Não vou me aproximar de Deus. Quem sabe a falta de fé, talvez a falta de vontade, talvez não queriam pagar o preço. É muito difícil andar com esse Deus, Ele é muito santo. O que será que está te afastando de Deus? O que será que está fazendo você adorar apenas de longe? O orgulho? A falta de vontade, a falta de prioridade? A palavra de Deus diz, um texto assim, famosíssimo: de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Se você buscar a Deus, Deus vai te abençoar. Deus ouve as orações e era esse o propósito de Moisés. E por fim, eu disse quando a mão de Deus está longe, eu disse quando a mão de Deus está perto, mas a parte mais significativa do texto é quando a mão de Deus está sobre nós. Está sobre a nossa vida. Eu vou resumir, até pelo nosso tempo, já passou um bom tempo. O que está acontecendo aqui? No verso 11, a partir do verso 11, o Senhor falava o Senhor a Moisés face a face, como amigos. Eles tinham intimidade, eles tinham vida um com o outro. Talvez Moisés tenha sido o personagem bíblico que mais caminhou na presença de Deus. Nós sabemos de Enoque e de Elias, que foram até transladados, sim. Mas Moisés, há relatos preciosos de como ele se encontrava com Deus, de como ele viu grandes coisas acontecendo na sua vida e na vida do povo de Deus. O verso de número 11, segundo os comentaristas, quando Moisés recebia uma revelação de Deus, ele corria lá para o arraial para contar para o povo: olha, Deus vai fazer isso com a gente, Deus acabou de me falar que vai fazer tal coisa. Com toda alegria, ele ia transmitir a graça de Deus ao povo. Mas com medo, segundo comentaristas, com o medo de perder alguma bênção, alguma revelação, ele deixava Josué lá na tenda. Josué ficava guardando lá: nós não podemos perder nada da bênção de Deus. Eu quero mais desse Deus. Eu não me contento com um pouco desse Deus. Fique aí, Josué.
Eu vou falar com o povo. E Moisés fazia isso constantemente. E a intercessão que ele faz pelo povo é sem dúvida alguma magnífica. A partir do verso 12, 13, ele diz: Senhor, se eu achei graça diante do Senhor, vai comigo, vai conosco, Senhor. E os versos 14 a 17 falam da relevância da palavra de Deus. Eu estava, na verdade, estudando durante a semana um outro texto para pregar. Eu tinha compartilhado até com a Renata do que Deus estava tocando no meu coração para fazer, e eu creio que Ele vai preparar o momento certo para isso. A minha ideia seria, nessa noite, fazer o seguinte: reunir as crianças aqui na frente, as crianças mais velhas, algumas delas inclusive que desceram, e apresentar o plano de salvação para essas crianças. Não simplesmente contar histórias, o que é muito importante. Aquilo que a escola dominical tem feito na vida das nossas crianças é algo muito abençoador. Mas elas precisam, além disso, ser evangelizadas. E até o motivo para a gente estar orando, para um momento nosso de apresentar o plano de salvação para a vida das nossas crianças, para que elas hoje aceitem o Senhor Jesus. Eu falava, não sei se eu contei para toda a igreja, eu falava na reunião de oração em alguns lugares, que nessa semana passada, a Samara estava assistindo um desenho tão simples. Desenho do Chaves, quem diria que ia ter alguma coisa ruim assim? E de repente começa lá, vem Satanás, e era o cachorrinho, o bichinho, sei lá o que, de alguém lá. E a Samara achando mó barato. E aí quando eu vi aquele negócio, falei, de jeito nenhum, desliguei e conversei com ela. Porque na nossa casa não pode entrar Satanás. Nem por brincadeira a gente tem que chamar Satanás. Vejam a estratégia de Satanás na vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes, de todos nós. É achar essa brincadeira legalzinha, olha que bonitinho, o cachorrinho chama Satanás, vem cá Satanás. Nem por brincadeira, Satanás tem que ficar muito longe da gente. Tem que chamar Jesus, tem que chamar a glória de Deus. E é isso que a palavra de Deus mostra aqui. Por que será que então que eu não quis trazer esse momento? Porque eu estava estudando algumas coisas, ouvindo alguns sermões. Está difícil de ouvir rádio evangélica. Aliás, rádio evangélica até que eu consegui encontrar uma razoável. Mas está difícil de ouvir rádio. Eu gosto muito de ouvir as notícias, mas as notícias são as piores possíveis. E eu comecei a ouvir sermão no carro. Já ouvi vários sermões do pastor Messias Anacleto, muito abençoador. E eu ouvi um sermão essa semana de um doutor em hebraico falando de Êxodo 33. Interessante, eu tinha acabado de ouvir esse sermão. Fui pegar um livro que tinha acabado de comprar do pastor Hernandes sobre oração. Um capítulo do livro Êxodo 33. Eu vou para o livro de avivamento de Martin Lloyd Jones, que constantemente eu pego, e vários capítulos tratando de Êxodo 33. Aí eu falei, Senhor, pelo jeito o Senhor quer que eu fale em Êxodo 33. Mas mais ainda significativo, quando eu estava estudando, eu nem tinha me dado conta disso. No primeiro dia do ano, eu fui num culto de ano novo, na igreja de Pinheiros. E lá o pastor Arival estava pregando, virada do ano, culto de virada do ano. Ele falou sobre 5 pontos, 5 compromissos de Deus que você tem que fazer nesse ano. E um dos compromissos era justamente o verso de número 15. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Se Deus não for com você, não vá, porque você vai se dar muito mal. E o que Deus está fazendo com Moisés, e através de Moisés aqui, é muito significativo. Porque agora Moisés diz, Senhor, mostra-me a tua glória, que nós tanto cantamos aqui. Em outras palavras, Moisés diz, Senhor, eu quero ver mais do Senhor. E eu fico imaginando, poxa, Moisés já tinha visto tantas coisas tão significativas, milagres, o mar vermelho se abrindo, a coluna de nuvem, a coluna de fogo, as pragas do Egito, tantas coisas, a sarça ardente, e Moisés quer mais do Senhor. Ele não se contenta com pouco, e ele quer experimentar e conhecer mais desse Deus. Será que essa é a sua sede também? Conhecer mais de um Deus que te ama e que deixou essa Bíblia para te guiar à terra prometida. E eu fiquei pensando um pouquinho sobre a minha vida e aquilo que Deus pede a Moisés, Deus mesmo, aliás, Moisés pede a Deus, Deus mesmo fala para ele, olha, é impossível você ver minha face, nenhum homem consegue viver se ver minha face. E é significativo demais que, eu não vou ler, o tempo já está bem tarde, mas a palavra de Deus diz, Deus fala para Moisés, eu vou te colocar no meio da fenda,
Eu vou passar por você e a minha mão vai te cobrir. E você vai me ver pelas costas. A mão de Deus cobrindo Moisés. E a grande questão é, onde está a mão de Deus na sua vida? Longe de você? Perto de você? Ou sobre você te cobrindo? Eu não sei se você conhece, mas o verbo cobrir na Bíblia significa cobrir pecados. O verbo cobrir na Bíblia significa expiar pecados. Quando a mão de Deus está sobre nós, Deus nos perdoa, Deus nos dá graça, Deus faz grandes coisas na nossa vida. O desafio da palavra hoje é esse. Senhor, como eu estou andando longe do Senhor? Às vezes a gente acha que está tão perto de Deus. Eu fiquei pensando em Moisés. Poxa, Moisés viu tantas coisas boas. Se Moisés se achava tão longe de Deus assim, quanto mais eu e você. O desafio é, Senhor, eu quero ver a tua glória. Eu quero ver a glória do Senhor na minha casa. Eu quero ver a glória do Senhor nos meus relacionamentos. Eu quero ver a glória do Senhor na minha família. Eu quero ver a glória do Senhor acontecendo na vida dos meus filhos. Eu não vou me contentar, Senhor, senão com a tua glória. E o Warren Wiersbe, falando desse texto, ele diz que se você estiver desapontado, desanimado, olhe para a glória de Deus. A glória de Deus tem que encher tua vida. Em todas as áreas da vida, Deus quer te encher de glória. E glória significa todos os atributos de Deus. Bondade, misericórdia, amor e tantas outras coisas da parte do Senhor. Que Deus nos ajude a buscar essa glória. Que Ele venha cobrir a gente com a sua mão. Que a mão de Deus não esteja longe de você. E nem perto de você, mas sobre a tua vida. Deus assim nos abençoe. Coral?